a herdeira oculta de 5,8 milhões, a revelação que paralisou o juiz e transformou minha vida. Isabela estava à beira de um colapso. A casa da sua avó, agora em silêncio profundo, guardava memórias radiantes e tristes de uma vida cheia de luta. Com apenas 28 anos, a professora do interior do Brasil já havia lutado o suficiente contra a pobreza que a cercava, mas a perda da avó, que sempre acreditou nela, a fez sentir como se lhe tivesse sido arrancado o último fio de esperança. O calor das lembranças apertava seu peito enquanto ela abria as gavetas em busca de espaço. Quando a vida lhe trouxe uma reviravolta que mudaria tudo, em uma das caixas empoeiradas, Isabela encontrou uma carta. Era um testamento, e seu coração disparou ao perceber que o documento revelava que era herdeira de um patrimônio de 5,8 milhões de reais deixados por um parente distante. O valor era astronômico, algo que ela nunca imaginara que faria parte de sua realidade. A adrenalina a envolveu. Por um lado, aquilo representava o fim da luta diária por cada centavo, mas por outro, uma responsabilidade imensa e um medo esmagador a consumia. Como ela poderia ser respeitada em uma comunidade que sempre a subestimou? Aquela fortuna poderia mudar sua vida, mas também a condenaria a uma série de julgamentos e olhares tortos. E foi assim que, com as mãos trêmulas, decidiu ir até o juiz da cidade, um homem respeitado e conhecido por sua sensibilidade. Ao ouvi-la, ele se conectou instantaneamente à sua história, uma conexão que a fez sentir que havia um renascimento se formando. Mas havia também um advogado, um verdadeiro vilão, que estava determinado a desmantelar suas esperanças. Tornou-se evidente que a luta não era apenas legal, mas um embate moral que exigiria toda a coragem que ela tinha. Diante desse cenário, Isabela começou a refletir sobre suas raízes. Deveria usar essa herança para ajudar a comunidade que tantas vezes a desrespeitou? Ou deveria pensar só em si, garantindo sua própria segurança e autoestima? O peso dessa decisão dançava em sua mente, enquanto a pressão aumentava em um jantar de família, onde olhares duvidosos se misturavam com a expectativa de que ela trouxesse algo de bom para a mesa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que o dia da audiência se aproximava, uma sensação de poder e vulnerabilidade tomava conta de Isabela. O juiz e aquele advogado se tornariam não apenas seus oponentes legais, mas símbolos de todo o preconceito e julgamento que ela enfrentou ao longo da vida. Agora a luta por sua herança tornará-se uma batalha pela própria identidade. Seriam aqueles que duvidavam dela capazes de aceitar sua vitória? Diante do espelho, Isabela se viu não mais como uma simples professora, mas como uma mulher que poderia transformar a própria história e talvez a de toda uma cidade. E no fundo do seu coração ela sabia, estava prestes a descobrir a verdadeira herança, que nunca foi apenas sobre dinheiro, mas sobre dignidade e coragem. Teve uma noite em que Isabela não conseguiu dormir. Sua mente estava uma tempestade, misturando sonhos de liberdade com medos paralisantes. Ela se virou na cama, lembrando-se dos dias em que sua avó contava histórias sobre riqueza e honra. A verdadeira riqueza está no que você faz com suas bênçãos, a avó sempre dizia. Essa frase ressoava em sua cabeça como um eco distante, desafiando-a a pensar no que realmente significava herdar aquele montante. Na manhã da audiência, seu estômago estava revirado. Cada passo em direção ao tribunal parecia mais pesado que o anterior. A cidade, que sempre a olhou de lado, parecia agora um labirinto de olhares julgadores e sussurros. Isabela puxou o vestido que usava, uma peça simples que a avó havia escolhido para ocasiões especiais. Seja forte, meu amor, ela murmurou para si mesma ao admirar seu reflexo. O vestido a fez se sentir um pouco mais confiante, como se o amor da avó a envolvesse. Ao entrar no tribunal, o cheiro de papel e madeira escurecida a envolveu. O juiz a olhou com empatia, mas havia também um misto de formalidade e expectativa na sala. Isabela respirou fundo. Estava disposta a lutar. O advogado do outro lado, um homem de terno impecável, com um sorriso cínico, a observava como um predador pronto para atacar. Ele sabia que a fragilidade de Isabela era uma oportunidade a ser explorada. A herdeira que não tem ideia do que fazer com seu legado, ele começou, em um tom que parecia tentar ridicularizá-la. Aquilo a feriu, mas também acendeu uma chama dentro dela.
não estava ali apenas pelo dinheiro. Aquela luta era sobre reconhecimento, respeito e, acima de tudo, sobre a sua coragem de se impor. Ao longo da audiência, Isabela começou a perceber que cada palavra que saía de sua boca carregava um peso maior do que ela imaginava. Quando finalmente teve a chance de falar, sua voz, inicialmente trêmula, começou a se firmar. Eu sou mais do que uma soma em um testamento. Sou uma professora, uma filha, uma neta que aprendeu a lutar. Esse dinheiro não me define, mas posso usá-lo para fazer algo pelo bem. Não apenas por mim, mas por toda a minha comunidade. Os murmúrios atrás dela eram de surpresa. Algumas pessoas na plateia pareciam admiradas, outras ainda céticas, mas a semente da curiosidade estava plantada. O juiz, com um olhar mais sério, pareceu avaliar cada palavra, enquanto o advogado tentava, sem sucesso, apagar a luz que começava a brilhar na figura de Isabela. À medida que a audiência avançava, um momento inesperado aconteceu. Uma mulher na plateia se levantou, com lágrimas nos olhos. Eu conheço Isabela. Ela sempre foi generosa, mesmo quando não tinha quase nada. Eu tenho certeza de que ela fará o melhor com esse legado. Ela gritou, e o tribunal ficou em silêncio, chocando a todos, especialmente Isabela. Aquela voz familiar trouxe um conforto e um fortalecimento inesperados. Isabela sentiu como se estivesse recebendo um apoio de toda uma vida. A luta, que inicialmente parecia solitária, começava a se transformar em uma batalha coletiva. E se essa herança não for apenas minha, mas de todos nós? Pensou, ao perceber a força que poderia reunir em sua comunidade. O dia começou a chegar ao fim, mas o embate estava longe de acabar. A decisão que seria tomada pelo juiz naquele dia tinha o poder de ressignificar sua vida, mas também de mudar o destino de muitos. E enquanto a tensão se acumulava, Isabela sentiu que o momento da verdade estava mais próximo do que nunca. Mas com o advogado se preparando para fazer sua última defesa, algo dentro dela se acendeu ainda mais. Eu não sou apenas a herdeira, ela pensou. Sou a porta-voz de uma história que está apenas começando. No último instante, um mistério a desafia. Se aquela mulher que se levantou é quem parece, como ela sabia da herança? Com a pulseira da avó brilhando em seu pulso, Isabela se preparava para descobrir mais do que jamais imaginara. Isabela sentiu o coração acelerar enquanto a mulher na plateia a olhava com uma intensidade que parecia atravessar a sala. Quem era ela? Como sabia tanto? Seus olhos estavam cheios de emoção, e no fundo, Isabela percebeu que aquela stranger tinha mais a ver com sua história do que imaginara. O advogado do outro lado, percebendo a alteração no clima, se virou em direção à mulher. Quem é você? Perguntou com uma arrogância que tentava disfarçar a inquietação. Os olhares se voltaram para ela, e Isabela pôde sentir a ansiedade tomando conta da sala. Seria este o momento em que tudo mudaria? Me chamo Renata, a mulher respondeu, a voz firme, mesmo com as lágrimas escorrendo. Fui amiga da sua avó, Isabela. Ela falava de você com tanto orgulho. O tribunal caiu em um silêncio respeitoso, e Isabela quase sentiu o peso da história dela sendo desnudada diante de todos. Lembranças vieram à tona, como um filme envelhecido. Renata era uma imagem de infância distante, uma figura que sempre sorria e oferecia apoio nas noites mais escuras, sempre atenta e presente. Mas quem poderia imaginar que aquela amizade já havia se perdido no tempo? O juiz, finalmente, quebrando o silêncio, pediu a Renata que se aproximasse. A audiência aumentava em emoção, e Isabela apenas observava, quase hipnotizada. Aquela mulher, tão forte e determinada, começou a contar histórias de como a avó batalhou para dar a Isabela as oportunidades que ela tinha. Histórias de sacrifício, desafios e conquistas. Cada palavra era um tijolo que construía uma nova realidade dentro dela. Isabela sentiu o peso da responsabilidade crescer. Agora, mais do que nunca, ela não estava sozinha. A verdade começava a se desenvolver, como uma flor prestes a abrir. Eu sempre soube que você era especial, e sua avó tinha planos grandiosos para você, Renata disse, olhando diretamente em seus olhos. É hora de você honrar isso, Isabela. No fundo, havia uma chama renascente. A luta dela não era apenas por um legado monetário, mas por um ideal maior. Com cada declaração de Renata, Isabela sentiu sua autoimagem se transformar. Ela não era apenas uma herdeira passiva, era uma líder, uma mulher capaz de fazer a diferença na vida de muitas. A história que sua avó contou não era só sobre riqueza, mas sobre impacto, e agora estava prestes a ganhar vida. O advogado da parte oposta lutava para refutar, mas Isabela já estava em outro nível. A confiança crescia a cada segundo. Além das cartas, documentos e números, era a voz da sua comunidade, o clamor de tantos que sempre estiveram à margem, que a impulsionava em seu discurso.
Cada pessoa a observava com esperança, e ela não queria decepcioná-los. Quando Renata finalizou sua apresentação, a sala estava estática, presa em uma mistura de reverência e expectativa. O juiz, por fim, deixou escapar um agradeço à sua contribuição, Renata. Isabela começou a sentir que aquela audiência poderia ser o ponto de virada que seu coração tanto queria. Mas ainda havia um passo crucial a ser dado. Ela se preparou para sua última fala, tomando uma respiração profunda. Se a herança não é somente sobre dinheiro, mas sim sobre um legado de amor e fé, então que legado quero deixar? Como posso transformar tudo que minha avó me ensinou em algo que realmente importe? A tensão se acumulava no ar e todos aguardavam. A pergunta que poderia dar início a uma nova era começava a se formar em sua mente. E se eu usar essa herança para criar um projeto que ajude crianças carentes na minha comunidade? Um lugar que ensine não só a ler e escrever, mas a sonhar? Nesse momento de clareza, Isabela sentiu o propósito pulsar em seu peito. A mensagem a guiava, e ela percebeu que aquela era a resposta que todos esperavam. No silêncio que se seguiu, ela notou que o tempo parecia ter parado, e todos estavam ali suspensos, esperando a decisão do juiz e o desfecho de um enredo em aberto. Assim, ao olhar para Renata, ela visualizou não só uma amiga da avó, mas um suporte inesperado em sua jornada. A dúvida que antes a paralisava agora era substituída por uma determinação renovada. Mas como seria a reação do juiz a essa proposta fora do convencional? A manutenção do seu sonho realmente dependia de uma única palavra. E no ar, uma nova pergunta pairou. Até onde Isabela estaria disposta a ir para lutar por essa realidade que jazia tão perto? O que mais ela poderia descobrir sobre sua história e principalmente sobre si mesma? A sala estava carregada de tensão enquanto o juiz olhava para Isabela. O silêncio era quase palpável, como se todos respirassem ao mesmo tempo, aguardando a resposta que poderia mudar a vida de Isabela para sempre. Ela podia sentir as mãos suando, mas sua mente estava clara, focada no propósito. Era mais do que apenas uma herança. Era uma oportunidade de concretizar os sonhos de sua avó, um legado que pulsava dentro dela. Finalmente, o juiz quebrou o silêncio. Isabela, seu argumento é bastante inspirador. Mas você realmente acredita que essa proposta pode ser viável? Que legado você realmente pode deixar com essa herança? A pergunta era incisiva, mas Isabela não hesitou. Sabia que suas palavras precisavam ter a mesma força que a paixão ardente que a movia. Sim, disse ela com firmeza na voz. Não se trata apenas de dinheiro, mas de dar voz àqueles que nunca tiveram. Cada centavo pode ser um passo em direção a um futuro mais justo para nossas crianças. Mais do que ensinar habilidades, queremos ensinar a sonhar. Isabela observou as reações ao seu redor. Algumas pessoas pareciam visivelmente emocionadas, outras incrédulas. Renata sorriu com orgulho, e a conexão entre elas se fortaleceu. A cada palavra que saía de sua boca, a imagem de sua avó vinha à mente. Uma mulher forte que lutou e sacrificou tanto para proporcionar a Isabela um futuro melhor. Agora era a vez dela. E assim, enquanto falava, Isabela pode notar presentes na sala. Um olhar de aprovação de Renata, um aceno positivo de um advogado do seu lado, sussurros de apoio entre os membros da audiência. Era como se uma rede de amor e apoio se estendesse ao seu redor, dando-lhe força para continuar. A tensão começou a dissipar-se à medida que a proposta de Isabela tomava forma. Imagine um espaço onde as crianças possam aprender, jogar e se inspirar. Um lugar seguro, onde a criatividade pode florescer e a esperança pode crescer. De onde vem o I e o B? Desde então, nossa comunidade pode se juntar para transformar vidas. A segurança em suas palavras fez o juiz arquear uma sobrancelha, intrigado. O advogado adversário não parecia tão confiante quanto antes, balançando a cabeça em desaprovação, mas Isabela estava além disso. Ela não estava mais ali para discutir cifras, mas sim para tocar corações. E se iniciássemos o projeto juntos? Com um valor simbólico como ponto de partida, mas com a intenção de envolver toda a comunidade. Vamos permitir que essa herança não seja um fim em si mesma, mas um começo. A proposta estava ali, cerceada de um brilhante idealismo que parecia contagiar. Isabela sentiu a adrenalina subir, e um calor intenso a envolveu. Era como se cada parte de seu corpo estivesse pulsando. Ao olhar para o juiz, ela só conseguiu pensar no que aquele olhar significava. O tempo passou a parecer irrelevante, e a hesitação que antes a acompanhava agora deixava espaço para a certeza. Quando o juiz começou a processar a informação, Renata se inclinou para Isabela e sussurrou: "Sua avó estará tão orgulhosa de você." As palavras a aqueceram,
e ela percebeu que, independentemente do resultado daquela audiência, já havia travado uma batalha interna e saído vitoriosa. Porém, antes que ela pudesse se perder em seus pensamentos, o juiz pediu a palavra novamente. Isso é bastante inovador, Isabela, porém, eu preciso avaliar cuidadosamente as implicações legais de sua proposta. No meio da frase do juiz, a porta do tribunal se abriu abruptamente e um homem de meia idade entrou, ofegante. A sala inteira virou a cabeça, a expectativa subitamente renascendo. Quem era aquele homem? Que informação impactante ele traria com ele? Isabela sentiu o coração disparar. O clima se tornará eletricamente carregado novamente. O que ele sabia que poderia mudar tudo? O homem com a respiração ofegante parou no centro da sala e por um instante, o silêncio foi profundo. Ele carregava um ar de urgência que fazia o estômago de Isabela revirar. Quem seria ele? O olhar do juiz se tornou mais intenso, a tensão era palpável, e Isabela sabia que aquela interrupção não era trivial. Desculpe pelo atraso, ele começou, a voz soando mais forte do que sua aparência desmazelada sugeria. Eu sou Eduardo, advogado da família de Dona Amélia. O nome ecoou na mente de Isabela como um sino retumbante. Sua avó. O brilho dos olhos de Renata se apagou em um instante, e a sala virou um turbilhão de murmúrios. Eu preciso compartilhar informações que mudam tudo sobre essa herança. Isabela se contraiu, o coração batendo tão rápido que parecia querer pular para fora do peito. Que novas verdades poderiam ser reveladas? Um misto de esperança e medo a envolveu. O juiz fez um gesto com a mão, pedindo ao homem que continuasse. Eduardo parecia ter encontrado sua voz novamente. Dona Amélia deixou instruções específicas em seu testamento. Não se trata apenas de um valor monetário. Existem cláusulas que devem ser cumpridas. Ela desejava que a herança fosse usada para um projeto que beneficiasse a comunidade, mas faltava um detalhe, um parceiro confiável, alguém que possa executar sua visão. O murmúrio na sala se intensificou, misturado com olhares curiosos voltados para Isabela. O peso da expectativa parecia esmagá-la, e a cada palavra, sua mente saltava entre a incredulidade e a determinação. E eu estou aqui para dizer que Dona Amélia tinha fé em você, Isabela. O que você propõe agora se alinha exatamente com as vontades dela. Você sempre foi a filha escolhida para levar essa missão adiante. Isabela sentiu uma onda de emoção invadir seu corpo. Era como se sua avó estivesse ali, ao seu lado, soprado encorajamento em sua orelha. Ela viu Renata, a amiga, sorrir novamente, lágrimas de alegria misturadas à admiração. Mas a revelação ainda não terminara. Eduardo continuou no testamento, ela também deixou um valor que, somado à herança, atinge um total de 5,8 milhões de reais. É uma quantia significativa que pode transformar sua proposta em realidade, mas depende de um plano sólido que envolva toda a comunidade. O murmúrio agora era um turbilhão. Isabela mal conseguia processar a enormidade do que acabará de ouvir, a possibilidade de não só realizar o projeto, mas de inseri-lo dentro do legado de sua avó era mais do que um sonho. Era uma convocação. Mas então, uma voz autoritária cortou a conversa como um facão. O advogado adversário levantou-se, a expressão rigorosa. Isso é uma violação da ordem. Onde estava essa informação até agora? Precisamos verificar a veracidade dessa alegação. Um clima de batalha se instaurou. Isabela olhou em volta, sentindo-se cada vez mais forte, mas também temerosa. E se a verdade fosse manipulada? E se tudo aquilo desmoronasse antes mesmo de um novo começo? Espere. O juiz interveio, tentando recuperar a ordem. Precisamos de provas concretas. Eduardo, você possui esses documentos? Sim, claro. Eduardo rapidamente retirou um envelope de sua pasta. Aqui estão as cláusulas do testamento e as instruções. Ele levantou os papéis, o brilho nos olhos de Isabela voltou a resplandecer. Estamos falando de um legado. Isso tem que dar certo. Ela murmurou para si mesma, agora alimentada por uma nova esperança e pela urgência da situação. Com o coração acelerado, o juiz examinou os documentos. A sala estava cheia de expectativa, a eletricidade carregando cada instante. Diante do que estava em jogo, a vida de Isabela parecia prestes a mudar para sempre, mas a verdade ainda estava se revelando, e uma nova batalha começava. Que surpresas ainda estavam por vir? Isabela não conseguia desviar o olhar dos papéis nas mãos de Eduardo. Sentia como se estivesse presa em um filme em que cada movimento parecia estar acelerado à frente dela. O tempo estava congelado, mas as emoções dentro de sua cabeça fervilhavam. Renata apertou sua mão, trazendo-a de volta à realidade, e um silêncio pesado assentou-se na sala. O juiz, finalmente quebrando a tensão, começou a ler os documentos.
A sala estava cheia de rostos tensos e curiosos, todos aguardando que algo fosse decidido ali, naquele instante. O olhar de Isabela alternava entre ansiedade e uma esperança que ela quase não ousava sentir. Depois de um tempo que pareceu interminável, o juiz levantou os olhos de seus papéis, encarando Eduardo com uma mistura de ceticismo e respeito. Esses documentos parecem autênticos, mas precisaremos de tempo para analisar tudo com cuidado. Este é um assunto delicado, e se a verdade for confirmada, pode impactar muitas vidas. O advogado do lado oposto cruzou os braços, seu semblante estava mais sombrio do que antes. E quanto ao plano? Como podemos ter certeza de que Isabela tem a capacidade de cumprir o que sua avó estabeleceu? Os olhos de Isabela se estreitaram nesse momento. Era como se todos os olhares estivessem grudadinhos nela. Eu tenho ideias. Muitas ideias, ela começou, a voz um pouco hesitante, mas gradualmente pegando força. Não quero apenas o dinheiro. Quero fazer a diferença. Ajudar a comunidade como Dona Amélia faria. As palavras dela ecoaram na sala e por um breve momento, a tensão pareceu dar lugar a um leve murmúrio de incentivo. Isabela podia sentir a força de seu desejo pulsando em suas veias. Um lampejo de determinação tomou conta de seu peito e ela se lembrou da avó, de todas as histórias que ouviu sobre a fé que Dona Amélia tinha na capacidade das pessoas. O que você está dizendo pode ser apenas uma boa intenção, interrompeu o advogado adversário, mas precisamos de um plano estruturado. Não podemos arriscar milhões de reais em um projeto vago. Recusar-se a acreditar em algo apenas por não estar estruturado é o mesmo que impedir o potencial que cada um tem, Isabela retrucou, agora mais confiante. Nunca saberemos se não tentarmos. Minha avó sempre dizia que sonhos se tornam realidade quando temos coragem para lutar por eles. A sala ficou em silêncio novamente ao ouvir a frase que reverberava com verdades profundas. A emoção estava à flor da pele, e Isabela viu Renata secar algumas lágrimas. A ideia de que não estava sozinha nessa batalha a encheu de força. O juiz a observou atentamente, percebendo a determinação em seu olhar. É verdade, precisamos de um plano, mas agora temos tempo. Eduardo, o que você propõe? Eduardo, percebendo que a atmosfera estava se transformando, rapidamente começou a delinear qual seria o próximo passo. Precisamos de uma reunião onde Isabela possa apresentar sua visão de forma estruturada. Esses documentos já abrem o caminho. Com a aprovação do juiz, podemos conseguir o que for necessário. O advogado adversário estava mais abalado, mas a boa vontade na sala começou a evaporar suas objeções. Mesmo os olhares desconfiados começaram a brilhar com a ideia de que uma mudança poderia estar a caminho. Enquanto a conversa prosseguia, Isabela começou a sonhar acordada com o futuro. Como seria possível unir forças para criar algo significativo? As possibilidades pareciam infinitas. Mas no fundo, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Enquanto a reunião avançava, um novo chamado pendia no ar, um alarme que pulsava em seus ouvidos. O que se escondia nas sombras dessa herança ainda poderia se revelar. A confiança que começava a florescer poderia, de fato, ser testada de maneiras que ninguém poderia prever. E foi nesse momento que uma porta nos fundos da sala se abriu com um rangido sinistro, revelando uma figura familiar, que Isabela nunca esperaria ver ali. Quem era e o que essa aparição significava para o destino dela? O peso da atmosfera mudou instantaneamente. A figura que surgiu não era apenas uma desconhecida. Era Ana, a prima distante de Isabela, aquela que ela nunca soube que existia. Seus cabelos longos e castanhos caíam em ondas, enquanto seus olhos brilhavam com um misto de curiosidade e desafio. O jeito como ela fixou o olhar em Isabela era como se tentasse examinar sua alma. Isabela, Ana disse a voz suave, mas firme, não deveria estar aqui. Valia-se de um tom que misturava raiva e preocupação. Isabela sentiu seu coração acelerar. As últimas palavras que Ana dissera na festa de Natal, anos atrás, ecoaram em sua mente. As lembranças daquelas discussões familiares fervorosas, onde Dona Amélia era sempre o tema central. Aquelas palavras sobre rivalidade, sobre quem teria o que pertencia à matriarca. Como era possível que mesmo depois de tanto tempo, essa rivalidade ainda estivesse viva? No fundo, você deve saber que esta herança não é apenas sua, Ana declarou, o olhar fixo. Dona Amélia nunca deixou de cuidar de sua família. E eu sou parte disso. Uma eletricidade percorreu a sala. Isabela observou os rostos ao seu redor mudarem. O advogado, que até então parecia em controle da situação, agora estava claramente surpreso. As murmurações começaram a subir. Ele olhou entre Isabela e Ana, como se tentasse decifrar o que significava aquilo. Ana, você não tinha direito de aparecer aqui, Isabela conseguiu dizer.
sentindo a indignação crescer dentro dela. Isso não é o lugar para disputas pessoais. E você acha que pode simplesmente reivindicar o que não é apenas seu? Ana retrucou, a voz firme. A minha avó também se preocupava conosco. Isabela respirou fundo. Renata segurou sua mão ainda mais firme como um âncora, e a expressão de apoio no rosto dela deu coragem a Isabela. Então vamos apresentar nossos planos, ela respondeu, a voz agora carregada de confiança. Se somos herdeiras, podemos fazer isso juntos, em vez de sermos rivais. Os olhos de Ana brilharam com um misto de surpresa e cautela. No fundo, ela parecia hesitar, como se estivesse avaliando a proposta. A tensão na sala era palpável. A ideia de unir forças parecia distante, mas havia uma semente de esperança ali. O juiz parecia intrigado, ponderando a ousadia das duas mulheres. Antes que tomemos qualquer decisão, o juiz interrompeu a batalha verbal. É fundamental que entendamos a situação. Sugiro que ambas preparem suas propostas e voltemos a nos reunir na próxima semana. As palavras dele ecoaram, prometendo um novo início, mas também plantando uma nova insegurança no coração de Isabela. Ela e Ana precisariam trabalhar juntas para alcançar o mesmo objetivo, mas a rivalidade estava ali, como um fantasma pairando entre elas. O que se supunha ser uma nova fase poderia facilmente se transformar em um campo de batalha. Nos dias seguintes, enquanto se preparava para apresentar seu projeto, Isabela se sentiu mais perdida do que nunca. Sua determinação era colocada à prova a cada dia, e a dúvida começou a se instalar. Como poderiam trabalhar na mesma causa quando os fantasmas do passado ainda pairavam sobre elas? Finalmente, no momento de introspecção, Isabela teve uma ideia. Talvez essa fosse sua oportunidade de realmente fazer a diferença, não apenas para ela mesma, mas também para Ana. Fazer algo que unisse em vez de separar. Quando o dia de apresentar seu plano finalmente chegou, um misto de nervos e otimismo tomou conta dela. Olhando nos olhos da prima pela primeira vez, Isabela percebeu que isso era mais do que uma disputa, era uma chance de transformação. Uma chance de mostrar que, com coragem, poderia haver mais do que um destino trágico. Mas, logo, um novo horizonte se abriu. Enquanto começava a apresentar, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. A notificação rendeu um pequeno grito abafado no peito de Isabela. O que ela viu fez seu coração disparar. A mensagem era de um advogado desconhecido que dizia ter informações sobre um aspecto obscuro da herança. Seria essa a chave para desvendar os mistérios que cercavam Dona Amélia? O coração de Isabela parecia prestes a saltar do peito. Com a mão trêmula, ela desbloqueou o celular. Urgente, dizia a mensagem. Havia algo intrínseco em cada letra que parecia desencadear um alvoroço dentro dela. Enquanto a sala ao seu redor perdia forma, ela olhou rapidamente os rostos de Ana e do advogado. Aquela era uma oportunidade que poderia mudar tudo. Ela deu um passo à frente. As palavras de sua apresentação agora em segundo plano. Desculpe, mas preciso atender a isso. O mirar de todos se voltou para ela, enquanto a confusão pairava no ar. O advogado, surpreso, franziu o senho. Isabela, agora não é hora, isto é mais importante, ela insistiu, movendo-se para mais perto da porta, a luz do corredor desenhando sombras em seu rosto. Lá fora, a brisa fresca bateu em seu rosto, e o celular vibrava insistentemente em sua mão. Com um toque rápido, ela abriu a mensagem novamente. O nome do advogado que enviará a nota não lhe era familiar. Edgar. Entre em contato. Temos muito a discutir sobre a verdadeira herança de Dona Amélia. Apenas a verdade pode mudar o que está em jogo. A mente de Isabela girou com a possibilidade de que, muito além da rivalidade pessoal com Ana, existia uma história não contada. Coragem e medo se entrelaçaram enquanto ela analisava o que poderia significar. O medo de descobrir algo doloroso, mas, ao mesmo tempo, a esperança de que essa descoberta pudesse trazer luz a todas as sombras que cercavam sua família. No impulso, ela tecleou. Estou ouvindo. O que você sabe? A resposta não veio imediatamente, e os segundos pareceram horas. Enquanto aguardava, Isabela se voltou para dentro, pensando no que a aclarada mensagem poderia desencadear. Sua avó era uma mulher cheia de segredos, mas e se houvesse algo mais profundo nesse mistério? O que Dona Amélia não contou? O celular vibrou novamente. Edgar, me encontre amanhã. Há documentos que você precisa ver. O que você descobriu na leitura do testamento não é tudo. Venha sozinha. Um calafrio percorreu sua espinha. O peso de cada palavra era quase físico. Sozinha fez ecoar alarmes internos. Seria prudente se encontrar com um advogado que parecia saber mais do que deveria? E se Ana decidisse segui-la? A pergunta era constante. Seria isso um jogo arriscado?
Finalmente, com o que restava da bravura, ela respirou fundo e decidiu. A ideia de revelar ou não a Ana a consumia. Seria possível compartilhar essa nova informação sem criar mais turbulência? Isabela ponderou. Mas logo percebeu que o verdadeiro dilema era diferente. O que ela realmente queria? A reconciliação ou a verdade? Retornando à sala, a boa impressão que havia construído até então se desfazia rapidamente. Os olhares expectantes estavam fixos nela e nas promessas que fez. O juiz, envolto em um ar de expectação, exigia respostas. Acho que temos muito a discutir, começou Isabela, sem saber como seria recebida. Ana a observava, ora ansiosa, ora fria. Não havia como esconder o que tinha aprendido. Isabela, você está bem? Ana perguntou com um leve toque de preocupação. Uma briga estava longe de ser o que ela queria. Eu recebi uma mensagem. A confusão na sala aumentou, e Isabela sabia que não poderia recuar. Tem algo que precisamos descobrir juntas. Algo sobre a herança. O silêncio que se seguiu parecia pesar no ar. Todos aguardavam, presos na tensão. Viravam-se olhares, e as almas de duas primas se entrelaçavam em um labirinto de emoções complexas e sombrio. E se a resposta que procuramos for mais profunda do que imaginamos? Isabela continuou, agora em um tom mais determinado. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com estrondo. Era um mensageiro, carregando um envelope marrom com um selo oficial. As palavras de efeito foram ditas diretamente ao juiz, enquanto Isabela e Ana se entreolhavam, unidas na incerteza. Para os próximos passos da herança, precisamos discutir a autenticidade deste documento. E com aquilo, Isabela percebeu que o que estava por vir poderia mudar tudo, porque de repente, o que poderia ser? Apenas um conflito se transformava em uma corrida contra o tempo. O jogo estava apenas começando e a verdade, uma arma poderosa, era a chave. O que mais estava escondido sob a superfície calma de sua família? Isabela sentiu o coração disparar ao ver o mensageiro colocando o envelope sobre a mesa. A atmosfera na sala havia mudado. A preocupação de Ana se misturava com a expectativa do advogado e a frieza do juiz. O peso daquelas palavras não ditas parecia dilacerar o ambiente. O que tem dentro desse documento? Ana sussurrou com a expressão tomada por ansiedade. Isabela não sabia se deveria abrir a boca. A curiosidade sobre a herança de Dona Amélia a consumia, mas a escolha de como agir parecia um desafio maior do que qualquer outro. O juiz, acomodando-se na cadeira, encarou o mensageiro. Esse documento é crucial para a deliberação. Por favor, leia em voz alta. Era como se o ar tivesse sido cortado. As esperanças e medos de todos os presentes dançavam em silêncio, aguardando ansiosamente. O mensageiro limpou a garganta e começou a ler. As palavras ecoavam na mente de Isabela como uma canção familiar e dolorosa. A cada frase, a revelação de bens e propriedades espalhados por diferentes localidades chegava a um clímax, até que o tom do mensageiro propositalmente mudou. E como parte do testamento, um novo beneficiário foi identificado. Um frio percorreu a espinha de Isabela. Ela encontrou os olhos de Ana, que também parecia estar em choque. As mãos de Ana estavam entrelaçadas, e mesmo no meio de um turbilhão como esse, a conexão entre elas era palpável. O que você quer dizer com o novo beneficiário? O juiz interrompeu, com um olhar inquisitivo. O mensageiro hesitou, mas então continuou. Dona Amélia nomeou uma herdeira desconhecida, alguém que pode reivindicar a totalidade do patrimônio. O nome dela é Isabela Trevisan, ele leu, e a sala explodiu em murmúrios. Isabela se sentiu tonta, como se o chão sob seus pés tivesse se desvanecido. O que isso significava? Ela olhou para Ana, que parecia absorver cada palavra como uma facada. A expressão da prima misturava raiva e traição, e isso cortava mais do que qualquer revelação. Isabela, Ana começou, a voz trêmula. Você? Como isso é possível? As palavras fugiam da boca de Ana, como se não conseguissem encontrar um significado lógico. O advogado também a observava, a perplexidade refletida em seu rosto. Não havia como Isabela explicar. Sua avó sempre tivera um jeito peculiar de guardar segredos. Aquilo parecia um pesadelo, uma reviravolta na narrativa familiar. O peso da responsabilidade que caía sobre seus ombros era aterrador. Eu não sabia que isso existia. Isabela tentou se defender, mas sua voz tremia, e cada palavra parecia escorregar entre seus dedos. Apenas, não consigo acreditar. Com tantos bens, como poderia ser eu? É possível que Dona Amélia tivesse interesses específicos que nós desconhecíamos, o advogado se pronunciou, agora com um tom mais sereno. O que importa é que isso precisa ser discutido. Ana cruzou os braços, claramente lutando com emoções intensas.
Você não tem o direito de ter isso só porque é neta dela. E se foi só uma traição, uma maneira de nos dividir? Isabela sentiu o nó no estômago apertar. A dúvida e a desconfiança começaram a se infiltrar em sua mente como veneno. O que aconteceria se juntassem e, ao invés de divisões, buscassem respostas? Mas como ela poderia pedir isso agora? A única maneira de descobrir o que está acontecendo é examinando o documento em detalhes, sugeriu o juiz, quebrando a tensão crescente. Ele se voltou para o mensageiro. Precisamos de uma cópia acessível e que contenha todas as informações sobre quem é essa herdeira. Se é que está mais do que claro, Isabela percebeu que as palavras que interromperam a sala pareciam se mover em câmera lenta. O que ela mais desejava agora era saber a verdade, mas a responsabilidade da revelação a assombrava. Quando a sala começou a se esvaziar, com os murmúrios ainda reverberando por toda parte, Isabela olhou novamente para Ana. Precisamos descobrir juntas quem realmente sou eu nessa história. A resposta de Ana parecia uma tempestade prestes a irromper, mas antes que pudesse expressar o que realmente sentia, um novo aviso vibrou em seu celular. Era Edgar novamente. Isabela, a verdade não é apenas sobre a herança. Prepare-se para o que vem a seguir. Hoje, mais do que nunca, você precisará de coragem. O que mais estava prestes a ser revelado e que poderia destrinçar toda a família? Isabela estava prestes a descobrir que sua vida nunca mais seria a mesma. Com o peso da nova revelação nos ombros e a certeza de que a verdade estava mais próxima do que nunca, ela se sentia sufocada por ansiedades e expectativas. O que significava realmente ser a herdeira de um patrimônio que, além de dinheiro, trazia consigo um passado de segredos familiares? Enquanto esperava na sala do tribunal, os murmúrios se intensificavam. A realidade de que Dona Amélia deixará não apenas bens, mas uma carga emocional pairava no ar. Ana a observava, os olhos fixos na prima, enquanto dúvidas e a velha rivalidade se entrelaçavam em suas mentes. Quando o juiz chegou, a sala se silenciou. Ele olhou para Isabela e, com uma seriedade que a deixou alerta, disse: precisamos esclarecer a situação, e cada um precisa entender seu lugar nessa história. A herança de Dona Amélia não é apenas uma questão de dinheiro. Há legados que precisam ser dignos. Isabela sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Seu coração pulsava, alimentado por um misto de medo e determinação. Ela respirou fundo e se preparou para falar. Não só herdei uma fortuna, também herdei a responsabilidade de honrar tudo que minha avó previu. Essa quantia pode ajudar nossa comunidade, mas é preciso que todas nós estejamos dispostas a transformar isso em algo positivo. Ana, por outro lado, parecia cada vez mais confusa. Mas por que a escolha recaiu sobre você? O que eu represento? A pergunta atravessou a sala como uma flecha, atingindo o fundo do coração de Isabela. Vamos descobrir juntas o que foi decidido e por que, Ana. Estamos nessa história uma pela outra agora. Você não precisa se sentir ameaçada. A minha luta não é contra você. Um silêncio profundo tomou conta daquele espaço. As palavras de Isabela estavam firmes, cheias de um calor que só quem já tinha sofrido e lutado poderia entender. O olhar do juiz mudou e, com isso, a percepção de todos. A tensão se convertia lentamente em uma sensação de união. Em conjunto, agora as primas se viam como aliadas, não rivais. O juiz, percebendo aquela mudança, sugeriu: vamos agendar uma nova audiência onde poderemos discutir as cláusulas do testamento e a proposta de Isabela, bem como cada uma delas como contribui para o projeto que beneficia a comunidade. O advogado adversário tentou protestar, mas a força da verdade começava a prevalecer. Esse é o caminho, disse ele, incapaz de ignorar a nova dinâmica. Isabela poderia ser a herdeira, mas não era só a fortuna que a definia. Era a conexão que ela tinha com as pessoas, e agora com sua prima. Finalmente, em um clima mais otimista, Isabela se virou para Ana. Vamos trabalhar juntas, não apenas para nós, mas por todos que precisam de nós. As duas se entreolharam, e em meio ao caótico remexer de sentimentos, havia uma faísca de esperança. Elas estavam prestes a empreender uma jornada que poderia mudar suas vidas e, possivelmente, a de muitos outros. Enquanto a audiência se encerrava, Isabela saiu do tribunal com Ana ao seu lado, a adversidade transformando-se em propósito. A determinação de honrar a memória de Dona Amélia a puxava para frente com uma força renovada. Agora mais do que nunca, elas precisavam deixar de lado o passado e focar no que o futuro poderia trazer. Na manhã seguinte, Isabela se encontrava com Edgar, o advogado enviado a informá-la da verdade sobre a herança. O clima era pesado, mas havia uma expectativa palpável no ar.
Precisamos entender a verdadeira natureza dessa herança e o que sua avó realmente deseja que seja feito com ela, avisou Edgar, entregando uma caixa com documentos que prometiam esclarecer tudo. Isabela se sentou, abrindo a caixa com a mesma curiosidade e receio que a acompanhava desde o início da jornada. Ao olhar os papéis, algo se acendeu dentro dela. A mistura de esperança e o legado de amor e luta de Dona Amélia estavam prestes a se materializar. A herança não era mais um fardo. Era uma oportunidade de transformar realidades. No final, Isabela se comprometeu a utilizar a fortuna não apenas para realizar seus sonhos, mas para abraçar os sonhos de todos à sua volta. O que antes a colocava na posição de herdeira agora a tornava um símbolo de união e resiliência. Depois de um longo processo de organização do projeto com Ana e a comunidade, Isabela assistiu à fundação de um centro comunitário em homenagem à sua avó, um espaço onde crianças podiam sonhar, aprender e ser acolhidas. Cada conquista era uma celebração da vida de Dona Amélia e a prova de que a verdadeira herança estava nas relações, não em cifras. Seus caminhos agora estavam entrelaçados, e a rivalidade havia se transformado em uma forte aliança. Isabela sorriu ao ver as crianças brincando, enquanto o sol iluminava aquele dia. Era uma nova era, repleta de promessas e possibilidades. O que mais essa jornada revelaria? O futuro resplandecia com a certeza de que juntas, elas poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, sem mais segredos ou medos, a vida de Isabela finalmente floresceu não só como herdeira de uma fortuna, mas como a verdadeira guardiã de um legado de amor e esperança. Se você se emocionou com essa história, precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Dê um like agora para alimentar nosso algoritmo e mostrar seu apoio. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você não pode perder as próximas aventuras que estão por vir. É o momento de fazer sua voz ser ouvida. Comente suas reações e teorias sobre o final.